Então, boa noite, pessoal. Vamos para o nosso primeiro encontro de A Mão Esquerda da Escuridão, um livro que realmente é um negócio que, assim, eu ainda não consigo opinar se é muito bom ou se não é. Tem aqui algumas bases interessantes para a gente trabalhar algumas coisas, mas por hora é realmente conhecer, né? Conhecer o universo que é totalmente diferente do nosso, e o próprio narrador já vem de um mundo muito distante do nosso, né? Por isso que quando a gente fez o Lendo ao Vivo, eu falei bastante sobre isso, né? Que é um olhar antropológico total sobre novas civilizações, e quem está decodificando essa nova civilização para a gente também não é da nossa civilização. Então, é um estranhamento dentro de um estranhamento. Quando ele começou aqui assim, meio para o final da meta, falar, eu queria projetar meus pensamentos, eu falei, ih, isso, meu amigo, explica melhor, mas ele não explicou, né? Ele fala que é uma comunicação que o pessoal do Ecumen consegue fazer lá, né? Mas ele mesmo não explicou. Enfim, vamos começar a nossa conversa de hoje. Como é o primeiro encontro, tem um pouquinho sobre a autora, sobre a obra, e depois a gente começa com os resumos. Então, a Úrsula, ela nasceu em 1929, faleceu em 2018. Ela é uma das escritoras mais influentes de literatura de ficção científica e fantasia do século XX. Ela transformou, né, o gênero para explorar cultura, linguagem, gênero, poder e organização social. E ela foi uma das primeiras a trabalhar realmente mundos diferentes que não numa construção de universo que gera um choque, porque ele não dialoga com a gente. Diferente das outras ficções científicas das outras ficções científicas que a gente leu no clube, que a gente conseguia de alguma forma linkar alguns elementos com a nossa realidade, aqui ela extrapola, ela vai para um campo tão especulativo que eu não consigo ver quase nenhuma conexão comigo, tipo, o que âncora que eu posso segurar, sabe? E aí, eu comentei com vocês lendo ao vivo, mas acho que é bom reforçar. Ela veio com uma base muito importante, a família dela era profundamente intelectual, o pai dela era antropólogo, a mãe dela era escritora e pesquisadora, ela cresceu nesse universo, e quando ela cresceu e decidiu se inserir ali no meio da ficção científica, que era o gênero que estava na moda nesse período, né? A gente vê ali de 50 até mais ou menos o final de 80, estava muito na moda. Ela juntou esses dois amores da família dela e criou esses mundos. E pelo que eu entendi, todos os livros que ela criou, eles estão interligados, eles fazem parte desses planetas que foram colonizados por uma força alienígena matriz e que deu origem aos seres humanos. Então, a gente tem a Mão Esquerda da Escuridão, que saiu em 69, que foi esse marco evolucionário ali na obra dela. Os Despossuídos, que eu acho que talvez seja a segunda ou a primeira, acho que a Mão Esquerda da Escuridão e os Despossuídos, eles estão brigando ali pelo páreo de obra mais conhecida dela. E também tem ali o Feiticeiro de Termar, que também parece que é muito bem falado, e é uma das maiores sagas que ela escreveu. Ela faleceu, como eu comentei com vocês, em 2018. Ela já era reconhecida como uma das maiores escritoras do seu tempo, com fama e renome mundial, e muito se fala da obra dela ter extrapolado apenas o gênero da ficção e aberto caminho para outras discussões, né? A gente viu que ela consegue trazer aqui discussões de gênero muito interessantes, discussões religiosas também, e eu não consegui achar informação se ela era praticante de daunismo, mas a gente vai ver que parte desse universo que ela criou vem com essa filosofia do empurrar, puxar, duas forças contrárias, que não são contrárias, elas são duas energias que elas trabalham em direções opostas, mas no mesmo sentido, né? E existe essa ideia de dualidade, aparentemente, em toda a sua obra. Eu teria que ler mais para confirmar para vocês, assim, Karine confirmando, olha, tem. Mas, pelo que eu pesquisei, os críticos falam que é uma coisa muito importante ali. Então, eu fiquei, assim, eu tenho muitas expectativas. Eu quero ver como é que vai ser o restante do desenrolar desse livro, né? Para poder eu conseguir bater o martelo sobre a experiência.
Então, falando um pouquinho sobre essa gênese ali da Mão Esquerda da Escuridão, o romance ele nasceu da ideia que fascinava ela, que o que aconteceria numa sociedade se as pessoas não tivessem gênero fixo, né? Como que seria a construção de tudo, toda a escala de poder e como seriam essas relações. E foi o intuito dela, ela deu algumas entrevistas na época, falando que o intuito dela com esse livro era um experimento mental. Então, acho que quando a gente pensa em sair desse campo confortável e ir para o campo da estranheza, provavelmente era proposital dela. Ela queria muito falar sobre não apenas a organização social, mas as organizações individuais, como seriam as organizações de amor, afeto, família, religião, numa cultura que não tivesse essa divisão e que as pessoas fossem capazes de vivenciar e experimentar a vida em toda a sua totalidade. Porque não existem homens e mulheres, existem indivíduos que todos eles foram homens e mulheres em algum momento da vida. E que, se você é um adulto sexualmente ativo, em algum momento você teve a sua parcela como progenitor e como progenitora também, né? Eu queria mais informações sobre como funcionava a criação das crianças. Eu senti falta disso, né? Falou-se muito sobre o sexo e sobre a maturação sexual desses indivíduos, mas eu ainda não entendi muito bem como funcionaria a criação desses filhos e como seria organizada a descendência. A gente tem ali no final do capítulo 7 a confirmação de que incesto no horizontal é permitido, né? Não seria na vertical, no sentido de pais e filhos, mas irmãos poderia. Só que também não ficou muito claro na minha cabeça se assim, é possível estar liberado total ou isso ainda gera algum tipo de estigma, porque parece que é uma prática que pode ser feita, mas que não é tão feita, né? As pessoas não levam isso com tanta normalidade assim. Então, como eu comentei com vocês, a base assim do que a gente vai ver aqui são as discussões dos trabalhos dos pais dela, que a mãe dela era pesquisadora, o pai também tinha suas teses ali antropológicas, e ela cresceu e tentou, de alguma forma, talvez dar vida ou criar novos desmembramentos ou novas discussões sobre tudo que ela aprendeu com a família dela. A ideia do Yang também está muito presente, e como a gente observou, né, Jean chegou a comentar, a gente estava vivendo ali uma nova onda do feminismo quando ela lançou esse livro, e nessa onda em específico, se eu não me engano, a gente tem essa conversa, essa discussão muito forte, principalmente marxista, sobre a ideia da materialidade feminina, sobre a força de trabalho, porque as mulheres elas estavam ingressando com tudo, né? Direitos reprodutivos, discussão sobre aborto, discussão sobre o trabalho privado que as mulheres administravam em casa e que não era um trabalho remunerado. Até porque quando a gente pensa em ideais marxistas de força de trabalho, é ali que começa a vir essas ideias sobre as mulheres receberem pelo trabalho que elas fazem para a família, né? Que o cuidado familiar também é uma forma de trabalho. É bem interessante, ela usou esse momento ali para trazer esse experimento, que está me surpreendendo bastante. Então, a gente pode encarar ou não essa obra em vários contextos, mas a autora, obviamente, ela tinha uma visão feminista que compactuava com os ideais e teorias, né, das intelectuais da época. E eu acho que ela consegue bem, ela, assim, no geral, até esse momento, ela vai implementando apenas as ideias, vamos ver como é que vai sair disso aí, né? E eu gosto bastante dessa discussão sobre dominante e submisso, forte e fraco, qual seria as habilidades de cada um se nós pudéssemos experimentar a vida nesse contexto, né? De não temos marcadores genéticos nem biológicos que nos definam, e apenas uma sociedade que engloba esses indivíduos como grandes camaleões que podem experimentar tudo, de tudo, né? E aí, deixa eu passar aqui para a gente seguir. A gente vai ver um pouquinho da recepção, controvérsia e legado, né?
Ela teve uma ótima recepção, foi extremamente positiva. O romance venceu simultaneamente os dois maiores prêmios de ficção científica e fantasia da época, que foi o Nébula e o Hugo, logo de cara. Então, assim, ela já foi uma estreia muito, muito boa, que já consagrou ela ali nesse gênero. Então, assim, no mínimo, alguma coisa vai sair daqui, tá, gente? Que se ele ganhou esses dois prêmios, eu tô esperando que as coisas caminhem melhor na próxima parte. Sobre a questão que eu comentei anteriormente, né, de um texto feminista, ela recebeu algumas críticas, gerou debate, obviamente. A gente sabe que sempre que for discutido papel de gênero, isso pode gerar atrito, até porque depois ela foi criticada pelo próprio feminismo, porque uma coisa que eu tinha percebido no Lendo ao Vivo, eu ia comentar, mas eu esqueci. Aqui no português, a gente vai acabar usando o artigo neutro, que é o masculino, né? E aí eu achei que isso fosse uma questão nossa, né? Mas parece que ela usa o ele também muito para falar sobre os personagens. E aí depois ela teve que se retratar, né? Publicamente, porque ela vai descrever personagens andrógenos com características femininas, assim, comportamentos que o próprio narrador fala pra gente, olha, ele tá ali fazendo esse negócio aqui de mulherzinha, né? E por que o narrador não consegue caracterizar esses personagens como ela e sempre como ele? A gente vai ver o tempo todo o narrador sempre com essa visão ele. E aí isso gerou crítica e depois ela teve que ir a público falar que realmente Sobre isso, é engraçado, né? é. Porque o narrador, ele vem do planeta Terra, é uma Terra diferente, mas a gente aqui, por costume, tem isso, e eu acho que ela tinha direito de expor isso, mostrando qual é a nossa visão, né? Que é uma visão muito masculinizada, a gente acaba falando mesmo, atribuindo mais o papel como masculino, e isso eu falo até como autocrítica Mas mesmo. E nos então, Estados Unidos, o pronome é aqui no português, o masculino é considerado neutro, né? No francês também tem isso. E lá nos Estados Unidos é they, them, que é o que a gente fala aqui, elo, delo, que seria o que sem gênero, né? Nos Estados Unidos também tem, mas isso é muito novo. Eu acho que ela já foi bastante inovadora em tudo que ela trouxe aqui, e, e não sei de que época da época também teve reclamação, mas assim, hoje questionar o pronome que ela usou é fácil, né? Mas naquela época isso era. Se hoje isso gera um debate intenso, imagine naquela época. Eu acho exatamente, eu também fiquei surpresa. E até porque na tradução eu entendi como natural, deixar neutro, realmente. Eu não acho que na tradução tá como deixar neutro, eu acho que é a visão do ai mesmo, ele vê como homem. Mas É, eu acho que a crítica foi das feministas, não foi questão Isso, do gênero. o Foi porque próprio. a chamar personagens e o narrador, né, o gente lá, eles falam que tem características femininas de ele neutro, andrógeno. Elas queriam que as características femininas fossem chamadas de feminina, ela. Entendeu? Não entendi, foi questão de gênero que a entendi, gente tem discussão hoje. entendi. Diga, Vitor. No caso, protagonismo feminino, porque a sensação que tem é que a gente está vendo todo um protagonismo masculino, né? Enfim, vamos lá, vamos Vitor e depois. Não, sobre a questão do ele e ela, né, e todos, todas, por exemplo, né, se tiver só mulheres numa sala, tu diz, todas estavam bem, se tiver só homens, todos estão bem, mas se tiver um homem e 50 mulheres, vou dizer, todos estão bem, ou seja, o masculino prevalece como se fosse equilibrado, né, então, não é pela maioria, basta um homem para estragar toda aquela multidão. Eu acho que veio um pouco desse sentimento, sabe? De que ela poderia ter a oportunidade de fazer essa parte neutra para o feminino. E talvez ela não tenha pensado, né? Gente, essa discussão é recente. Isso é a regra geral, né? Que a gente entende que essa regra pode ter muito por trás, e eu vejo muito por trás dessa regra, mas fato é que no português, o neutro para englobar os dois sexos é o masculino. Acho que tem muito que se pensar.
né? Eu ainda estou aprendendo muito, tentando entender muito algumas coisas, eu já consigo compreender, outras para mim ainda a gente precisa de ter tempo, precisa de tempo e estudar mais. Mas é a regra, e aí essa regra é questionável? Acho que sim. Carol? Oi, boa noite. O que me incomodou, eu falei até no Tá chat. baixinho, Carol, muito baixo, não consigo te Puxa, ouvir. assim Agora melhorou? vai, melhorou. Até comentei no sprint, a gente só encontrou homem até agora, só figura masculina. Aí a Jamile trouxe, eu acho que é a visão dele. É a É a intuição visão dele. do pai. Não existe nem homem nem mulher. Quando eu terminei de ler o capítulo que eu ainda não tinha terminado, dos sexos, eu concordo. Mas ainda me incomodou, porque é tudo masculino. Mas por Toda a quê? Por que descrição que você dele puxa atribuiu? pro masculino. Mas isso é a visão do AI, você concorda? E a visão dele está tão impregnada de preconceitos que quando ele vê um comportamento feminino, ele julga como se E tudo fosse. negativo, né? Não A fica velocidade, mulherzinhas. fazendo joguinho, intrigas. Mas eu realmente me incomodei um pouquinho, quase porque pela descrição, eu esperava um pouquinho mais andrógeno, né? Mas eu Mais diferente de um homem. Eu fiz exercício, Carol, de o tempo todo questionar o AI. Ai, tá besta. Não é. Exatamente. Inclusive, Eu agora estou mais esperta. a birra dele, ele tem birra com as pessoas a troco de nada, por preconceito mesmo. Aí é preconceito, não é preconceito, é preconceito da parte dele com as pessoas. Aí, quando eu vejo essas pessoas, eu fiz o seguinte exercício, tá? E isso é uma coisa que é pela minha limitação mesmo, até de convivência e de mundo. Eu peguei algumas pessoas consideradas andrógenas no mundo, abri aqui o Google, eu fiz exatamente isso. Pat Smith, aquela loura bonitona, atriz, que ela é branca, do cabelo louro. Qual é o nome dela? Eu não lembro o nome, é a feiticeira de Nárnia. Mas é ela mesma. Eu peguei algumas pessoas andrógenas, fiquei olhando, para fixá-las na minha cabeça, e eu vejo o livro assim agora. Entendeu? O livro, para mim, são essas pessoas, são esses personagens. Gostei. Tem uma menina que eu sigo na internet, eu mando de vez em quando ela para cá. Ela perguntou: você que tem irmãos gêmeos? Ela se identifica como mulher geneticamente, e é porque ela é geneticamente mulher, sexo feminino, e como gênero ela também se vê como mulher. Mas ela tem uma face que você fica na dúvida. E ela brinca com isso, ela tira sarro disso. Eu acho ela muito espiritualizada, porque dependendo de quem fosse, podia sentir muito mal, mas ela justamente está ali para mostrar, olha, então, eu sou mulher. XX geneticamente me identifico como mulher, mas eu gosto do meu cabelo curto, eu gosto de usar roupas masculinas, mas eu sou mulher. Sabe? Então, assim, eu botei essas pessoas na minha cabeça. Tem alguns, se vocês pegarem os modelos masculinos, tá? Tô falando que eles de roupas masculinas e tal. A maioria tem rosto andrógeno, tem rosto feminilizado, dentro desse contexto, né? Enfim, aí eu botei vários. Eu devia ter mandado isso para vocês, mas é que eu acho que eu induzi muito o mundo de vocês, e eu acho que cada um tem que criar seu mundo. Mas depois daquele ao vivo, antes de eu continuar, eu fiz isso para poder criar o meu mundo, não o mundo do AI. Entendeu? Diga, Paty. Bem, eu sou apaixonada pela Úrsula, tenho quase todos os livros, eu vou fazer um curso dela de 5 meses agora, começar o mês que vem, depois vou trazer material que tiver lá, vou disponibilizar para vocês. Assim, sou extremamente apaixonada. Eu não vou falar muito, que é a minha releitura, eu acho que é muita informação, entendeu? Na primeira leitura, é muita informação. São coisas completamente novas, eu acho que a gente fica... eu terminei o livro apaixonada, mas, puta, quanto que eu entendi do livro? Porque tem coisa que ele explicou lá na frente, tem coisa que só vai fazer sentido lá no final. Então, assim, eu acho que talvez numa terceira releitura eu vou falar, ponto, agora eu acho que eu entendi mais ou menos o que a mulher queria dizer. Mas eu acho que é muita coisa, é muita informação. Tanto isso que você está falando, estou achando super legal essa questão
é ele, ou é, né, essa questão do gênero aí, de como falar da pessoa. Puxa, na época aí, não, né, imagina agora fazer isso, é uma loucura, né? Como que ela vai utilizar isso a todo momento? Mas, assim, para quem não estiver gostando, dá uma segurada que o livro fica muito bom daqui a pouco. Eu super acredito. Só antes da gente continuar no resumo, eu queria, que eu vou esquecer depois, eu lembrei agora. Eu tenho uma crítica para mim que, assim, não vai descer em relação a esse livro. Calma, respirem. Que é que ela fala que, com a ausência de diferença de gêneros, não haveria guerra ou submissos e pessoas que impõem, digamos assim. E eu acho isso completamente fora de qualquer eixo, de qualquer coisa. Eu entendo que existe hoje na sociedade diferenças de gênero e que põe uma predominância masculina e que molda esses papéis de ativos e passivos. Vamos até pensar na relação homossexual, né? Que criam ativos e passivos, até nisso, tá? E dessas relações homossexuais, geralmente aquela pessoa que é fenotipicamente mais masculinizada fica no papel de ativo, e a que é fenotipicamente mais feminilizada no papel de passivo. Bem, mas eu não acredito que numa sociedade sem gênero isso ia se destituir, porque isso não é apenas uma questão de gênero, tem a questão social financeira, tem uma questão de predominância intelectual. É lógico que a gente entende que hoje o que acontece? Os homens tiveram mais oportunidade para ter dominância sobre o dinheiro. Os homens tiveram mais oportunidade para ter o quê? Até então, que eu acho que hoje as coisas estão mudando bastante, predominância sobre a educação. Então, já usando dessa possibilidade de ter mais acesso a isso, aí a questão de querer impor fica maior ainda. Mas na hora que ela falou isso, na sociedade que não tivesse, eu falo assim, não, porque tem muito mais coisa envolvida, não é só isso. Hoje os homens têm mais acesso ao dinheiro, porque sim, eles dominaram como papel de homem, mas o dinheiro também importa, a educação também importa, outras coisas. E hoje a gente sabe, né, enfim, nessa sociedade também isso vai ter. A questão racial também mexe. Né? Então, são muitos fatores que trazem esses papéis de mestres e subalternos, enfim, são muitos que não é só questão de gênero. Isso, para mim, não desceu. Eu achei uma visão muito utopista, mas é o mundo que ela criou, então eu aceito o mundo que ela criou, mas isso não me desce. Kai e Kiana, eu estou ouvindo vocês, tá? Só vou pegar um negócio aqui. Tá. Eu ia comentar que essa questão da guerra também, eu fiquei assim, mas, ao mesmo tempo, eu pensei o seguinte, talvez não guerra generalizada, guerras em grande escala, mas conflitos tem. Conflitos tem. Portanto, que existem penalidades, existem crimes, existe hierarquia social. Então, eu queria terminar o livro para voltar nessa afirmação dela, para entender melhor. Mas eu acho que talvez seja guerras em grande escala, conflitos em grande escala. Mas aí também, isso eu ainda vejo com um certo cuidado, no sentido de que talvez ela tenha sido muito gentil. Mas é bem interessante, gente, porque eu fico pensando no que a gente está passando hoje, né, sobre essa questão do poder, como a Jamile deu os exemplos, a gente está vendo uma grande mudança na hierarquia de poder amorosa, né, das relações. A Ana pode falar? É só porque eu achei que nessa parte que ela citou, que ela diminuiu um pouco, colocando essa agressividade, toda essa potência, à sexualidade apenas. Se ela tivesse ligado a mais coisas, talvez justificasse. Mas, por exemplo, eu sou cristã, né? Aí eu pego essa leitura e bato de frente com aquilo que eu acredito. Então, eu acredito que o mal, né, ele advém da queda e advém do pecado. Então, eu bato de frente, por exemplo, assim, alguém faz mal, não é por conta da sexualidade dela apenas, entendeu? Eu acredito num ser maior. Então, tem toda uma justificativa. E o universo dela, até o momento, né? Eu estou lendo com a mente muito aberta. Até o momento, ela só está linkando com um aspecto do ser humano,
que eu acho pequeno no sentido de todo o ser humano, que é a sexualidade. Então, ela tentou justificar essa agressividade, a guerra e muitas coisas com um aspecto só do ser humano, que o ser humano não é só a sexualidade dele, é um aspecto dele, sabe? Eu acho que deve desenvolver mais no decorrer, estou esperando, né? Porque os temas, tem muito tema muito interessante que eu achei que ela aborda, só que eu acho que ela está diminuindo demais, colocando num aspecto apenas da humanidade, sabe? Porque a gente não é só nosso gênero, nossos desejos, nossos prazeres, entendeu? Para justificar todo o mal que existe na humanidade. Não, eu acho que ela foi um pouco simplista, mas foi o que a Marcele falou aqui, né? Mas foi uma investigadora que falou isso, né? Será que é a opinião da autora também? Eu acredito que a gente vai precisar finalizar o livro para saber. Tem uma coisa que eu separo muito bem, que são coisas que andam em conjunto, mas que são diferentes, tá? Filosofia e ciência. A filosofia, ela traz teorias que podem se comprovar na ciência ou não, inclusive a ciência, ela é como é mutável, um momento ela é diferente do outro, pode ser que mais para frente outras coisas se provem, né? Então, quando um filósofo, um teórico fala alguma coisa, é uma visão de mundo para a gente parar e pensar, mas não necessariamente aquela visão de mundo é uma visão adequada, é correta. A gente entende isso, que isso muda. Mas eu vou tentar, como a gente está usando mundos, eu vou usar agora o mundo especulativo para rebater o mundo dela, tá? Senhor das Moscas. É um mundo só masculino, são só homens. Então não existe diferença de gêneros. São só homens. E existe. Mestres e não. Pessoas querendo poder e não. Aquele jardim com aquela coisa. Que na sociedade só feminina também não haveriam mulheres dominantes? Isso que eu ia falar. A gente precisa de um exemplo de mulheres opressoras que façam guerra para a gente usar nesse exemplo. Não está faltando, gente. Então, antes da Ana falar, por exemplo, muita coisa tem se questionado, né? Em que que assim, existe, tá? Isso é ciência, não tem como mudar. Não tem, até porque quando a gente fala de transição de gênero, inclusive, a gente vai ter que usar essas mudanças hormonais e tudo. Existem diferenças biológicas entre homem e mulher, tá? Inegável, existe. Existe, até quando a gente fala de transição de gênero, a gente precisa usar dessas diferenças para conseguir fazer a transição de gênero. Agora, existem as diferenças sociais de homens e mulher, e a gente sabe que muitas dessas diferenças sociais, elas foram delegadas, não são necessariamente que entram em harmonia biológica. Algumas sim, tá? Mas outras, muitas e muitas outras não. E hoje a gente tem um campo de estudo muito interessante. A Cami me mandou uns negócios, eu mandei para ela um tempo atrás. O campo de estudo, um ponto de estudo arqueológico de culturas paleolíticas, odolíticas, neandertistas, em que ossadas femininas, ossadas vistas como mulheres, eram os guerreiros da tribo, ou as guerreiras da tribo, né? Até eram os caçadores e guerreiros, as mulheres. Então, assim, isso prova alguma coisa? Não, isso não prova nada. Mas isso levanta hipóteses para a gente repensar em que momento houve ou não essa mudança. Para mim houve, enfim. Mas aqui estou fazendo minha opinião. Essa mudança tão drástica de delegar tantos papéis sociais, há uma diferença biológica assim tão grande. Tá? Existe, gente, existe. Existe diferença. Bote uma pessoa aí tomando hormônio, testosterona, ver se ela vai ficar mais irritada, nervosa e agressiva. Fica. Tá? Mais sexual. Bote uma mulher numa fase de TPM, aqui não estou querendo fazer nenhum... Não, mas a mulher também, quando ela começa a tomar mais texto... Misógino, não. E sim, as mudanças hormonais, elas mudam o comportamento. Mas entendam que a maioria das vezes, isso já está provado, por exemplo, um aumento de testosterona, ela aumenta impulsos que você já carrega dentro de si. Então, numa sociedade que, visto que o homem é o másculo forte,
Quando você põe a testosterona, o impulso que ele vai colocar é este. Vocês entendem? Olha só. Também a testosterona está ligado ao desejo sexual. Total. Umas pessoas que estão castradas cirurgicamente, quimicamente, por diversas condições de vida, elas não ficam mais mansas, tá? Elas não ficam menos birrentas, menos agressivas. Nada disso, mas elas perdem o desejo sexual. Eu trabalho na rede com câncer de próstata. Diria que mais ou menos 40% dos meus pacientes têm câncer de próstata. E pelo menos 20% deles são castrados para o resto da vida, depois que já tiveram toda a sua formação, maturação da adolescência, tal, de tudo, né? Já passou. E ninguém ganhou características femininas por não ter testosterona. Do ponto de vista físico, a não ser, sim, aumento da mama, tá? Acontece aumento, sim. Mas ninguém mudou comportamento, a não ser a parte sexual. Não vejo esposa de ninguém falando, agora tá mais fácil de lidar. Continua igual. Não. Às vezes até pior, porque tá mais depressivo, porque tava mais acostumado. Outras coisas envolvidas, o diagnóstico de câncer e tal, mas então, assim, a gente atribui. Ficou dócil, né? Dócil como uma mulher, é o que se fala. Mas assim, entendam que coisas que a gente atribui como sendo biológicos, comportamentais, não são sociais. Eles foram ensinados a vida toda a serem daquele jeito. Eles não mudam porque tirou testosterona. Vocês entendem? Eu lido com esses pacientes o dia inteiro, todos os dias. Inclusive, a gente tem que explicar para eles quando vai fazer castração. Você não vai deixar de ser homem. Vocês estão entendendo que eu tenho que conversar isso com os meus pacientes? E que são pacientes simples, muitas vezes trabalhadores rurais e tal. E que eu falo assim, vai ter sim problema sexual. É isso que a gente vai encontrar. Mas você não vai deixar de ser homem por isso. Você não vai deixar de... Porque eles acreditam que se tiver testosterona, eles vão virar mulher. Olha que loucura, é uma loucura. Mas existe uma grande limitação das pessoas em geral de compreender como é que os seus corpos funcionam e como o seu cérebro reage aos estímulos, né? Ana, Isso aí, pode falar. É só um acréscimo à questão da ciência e da filosofia, que você tocou no assunto. Eu vejo ao contrário. Eu vejo que, para fazer ciência, precisa da filosofia. Por quê? Trata de temas humanos, no sentido, o que é a vida? Né? Até perguntas que a ciência não consegue responder totalmente. Então, a filosofia, eu acho que vem antes, em conjunto. Eu não acho que tem melhor ou pior. Eu só acho que, por exemplo, uma pessoa que é cientista, ela foi formada também no gênero e no social, e esse social também vai influenciar muitas vezes na ciência que ela vai fazer, ou na curiosidade que ela vai ter de investigar. E talvez a filosofia dela, né, ou a antropologia dela, no caso aqui da Úrsula, sobressai um pouco mais. Tá? Então, eu acho que eu vejo a ciência com um ser humano que tem uma filosofia, no meu caso, né, que eu estudo, uma cosmovisão, que tem uma visão de mundo e que ela vai, de alguma forma, trazer na ciência que ela faz, mesmo que seja pela curiosidade da investigação dela, que seja através das conclusões que ela chega, sabe? Eu acho que a filosofia, em princípio, vem antes da ciência. Primeiro a gente tem que ter as perguntas, depois as respostas, né? A ciência humana. Eles são parceiros. Eu acho que a filosofia ela vai trazer as teorias para serem testadas, e a filosofia, inclusive, depois vai interpretar os resultados. Então, eu acho que eles são parceiros, sim, mas é o que eu falei, nem necessariamente toda teoria levantada por um filósofo, ela é real, ou ela vai ser comprovada ao longo do tempo, são teorias. Até como alguns estudos também científicos depois caem. A gente tem exatamente. Estudos que foram feitos. Também, a ciência é mutável também. A gente vê o tempo todo. A galera de exatas aí, agora... Só a matemática que não mudou. Só a matemática exata. Ô, Vitor, tem alguma forma de eu provar que a matemática não é exata? Acho que não, né? Acho que é a única coisa que realmente fica exata, né? Tem.
Tem? 2 gotas de água. Eu vi um vídeo outro dia. 2 gotas, você pegar 2 gotas de água e juntar. 2 gotas de água e juntar uma grande. Não vai ficar 2 gotas. Mas ela vai ter um volume maior. Mas se você pegar e ele traga com outra, se você pegar uma água em ebulição e uma água em temperatura, você coloca, elas vão ter formato Aí a gente diferente. entrou em outro campo. 2 gotas de água, cada uma representa um X. Elas são 2x. Continua sendo matemática, continua sendo agora uma unidade, mas em 2x. A gente pode. Matemática continua sendo exato. Eu acho que a gente pode entrar no campo da realidade, né? Da percepção de realidade. Mas matemática, até onde eu sei, acho que é o único campo que a gente ainda pode confiar. Eu acho que não tem como. Acho que a matemática. Quer dizer, eu acho, né? Eu não estudo matemática, eu gosto muito, era a matéria que eu mais amava na escola, mas enfim. Vitor. Depois sei que você foi ligado um pouco na área de exatas aí, que você fez ciência da computação, para mim isso é área de exatas. Se você souber de alguma forma em que a matemática se comprovou não exata, depois passa para a gente. Vamos seguir? Já acabou o horário. Separei para vocês alguns termos principais, eu mandei esse link, depois vocês podem consultar. Então a gente vai ter aqui, que é importante até para entender a história. Então a gente tem o Ecumen, que é uma liga de planetas, são mais de 3.000 nações em 83 planetas, e o objetivo desse Ecumen é, até então a gente está vendo só o objetivo bom, né? Não sabemos se tem segundas intenções. É desenvolver comunicação, comércio e harmonia entre esses planetas, fazer uma liga intergaláctica, né, de comércio. Ok. E aí a gente conhece Getten, que é esse planeta, que vai ser onde está passando a história. Também é chamado de planeta inverno, que a gente sabe que tem esse clima extremamente frio, estranho. Ele vai dos extremos muito rápido. Aí temos Ererang, que seria a capital de Carride. Carride é parte ali desse dos principais estados, que parece que são 2 nações dividindo esse planeta. Então, Carride é governada pelo rei Agaven, que é o que aparece ali no início da história, e a gente tem esses 2 polos, que seria Carride e Orgorein, que são essas 2 nações. Então, elas são rivais, elas não se dão tão bem, mas nunca entraram em guerra, vivem ali pacificamente. Só que a história, até o momento, ela está se passando em Carride, e a gente só está vendo a visão ali do Ai, né? Então, vamos conhecer um pouco dessa religião, que é a Randara, acho que é assim que fala, que a religião é um sistema de crenças filosóficas que é predominante em Carride. Ela foca na dualidade das coisas, na aceitação da ignorância, é inspirada no daonismo, né? E um dos princípios é a coexistência de opostos. E aí o Randarata é esse praticante dessa filosofia, dessa religião, e tem uma outra religião, que é a religião predominante, Orgoren, que seria a Iomesta, que é uma crença que é fundada a partir de um conceito de culto à luz, e ela fala sobre essa dualidade de escuridão e luz, e essa crença é responsável por difundir a ideia de que é possível prever o futuro. Então, a gente tem 2 filosofias muito diferentes. Uma filosofia que fala que você não pode viver preso buscando respostas do futuro, que você tem que aceitar a vida como ela é, um dia de cada vez, enquanto que existe uma outra que fala que é capaz de prever o futuro, tá? Temos essas discussões aí. E aí a gente tem o Kemer, que é esse período, né, que ele é um ciclo de atividade sexual. Aí tem algumas organizações, porque parece que não existe organização familiar, existem grupos de indivíduos que se unem para participar desses encontros sexuais durante o ano, que aí são as casas de Kemer, que aí você pode montar ali um grupo de 4, 5, vai à torta e à direito. Eles falam que até alguns mais jovens participam de atividades mais livres, aí os grupos são enormes, que é como se fosse uma rede de apoio, um ciclo ali de parceiros, que você se envolve com essas pessoas X de cada Kemer, de acordo com suas necessidades fisiológicas, né? Também tem esse voto, né, que é uma espécie de casamento, que é o voto de Kemering, que seria algo como um compromisso, e normalmente isso é feito uma vez na vida, né?
E é uma coisa bem séria que eles falam, e parece que caiu um pouco em desuso. A galera não faz muito, pelo menos é isso que diz no capítulo 7. E pelo que a gente entendeu, pelo menos é o que eu peguei aqui na primeira leitura, esqueci o nome dele agora, o outro cara que o Ai tem raiva, parece que ele já fez esse voto, e esse voto foi desfeito. E isso gera, inclusive, uma desconfiança das pessoas com ele, porque, tipo, ele voltou na palavra dele, né? Porque é um voto para a vida toda. Enfim, vamos discutir sobre isso quando a gente chegar lá. Vamos para o capítulo 1, a gente vai conhecer o Jeliai, ele é enviado do Ecumen, ele está iniciando esse relato, ele vai explicar, eu vou contar a história que eu tenho aqui em Getten, como uma narrativa, né? Pois eu acredito que a verdade ela depende da forma como os acontecimentos são narrados, então eu vou tentar narrar da melhor forma possível. Ele explica que vão ter outros narradores e que ele tentou trazer a visão dele de mundo. Então, aqui isso já me preparou para fazer essa atividade, como a Jean falou, de tentar sair um pouco da visão dele e tentar pegar coisas nas entrelinhas. Tentar não ficar tão fechada apenas ao que ele está me contando, mas as entrelinhas do que ele não me conta também. Então, eu me senti, tipo, numa investigação, tentando interpretar aqui as coisas. Então, a gente vai conhecer a capital de Carride, o Ai está participando de uma inauguração pública ali do lado do rei. Ele também tem o ministro, que é o Straven, e ele está observando esses costumes estranhos, né? Não tem exércitos, existe o envolvimento direto ali do rei nessas inaugurações, aí tem aquela parte ali que a gente fala que existiam sacrifícios humanos, né? Era sangue humano e ossos para poder fazer essas construções. Isso gera um certo desconforto no Ai, mas ele vai levando aquele ali na esportiva. Depois a gente começa a ser introduzido ao Straven, né? A gente vai ver que o Ai, ele tem uma certa admiração pela competência do Straven, mas ele sente também uma desconfiança que ele não sabe explicar muito bem. A gente entende que o Ai está lá mais ou menos uns 2 anos, né? E que a missão dele não progrediu, não foi para frente. E que, por algum motivo, ele acredita que o Straven está atrapalhando ele de alguma forma. Mas ele também não tem provas para poder explicar isso para a gente. Eu acho que a birra é paixão. Vou deixar aqui isso. Menina, por que você tirou as palavras da minha boca? Eu ia falar isso no final. Ele tem um negócio ali com o Ai, para mim é paixão, rapaz, entendeu? Olha, você tirou as palavras da minha boca. Ele naquele jantar, olhando para o Straven, eu falei, tá bom. A gente vai descobrir depois, ou não sei, né? Aí, o Straven, ele tá tendo uma conversa ali com o Tibby, que é um primo ali do rei. A gente sente uma tensão no ar, né, um trama político, umas coisas ali, só que o Ai, de longe, ele é estrangeiro e tal, ele não consegue interpretar exatamente o que está acontecendo. Ele sente que tem um mal-estar, mas ele não consegue interpretar. E aí ele vai ser convidado pelo Straven. A gente já vê Tibby e Straven ali brigando. 2 bicudos não se beijam, eles se bicam. Aí naquelas animosidades ali, mas tudo velado. Tá vendo que até, inclusive, dentro da própria mundo que ela criou, mesmo esse planeta sem gênero, existe dominantes. A gente vai ter o Tibby ali dominando na licença maternidade do outro ali, mandando o povo exilar, mandando não sei o quê. Entendeu? Então, assim, para mim, é bonito de ler. Massa, mas não se sustenta. Tá faltando mais a verdade nua e crua, né? Que as pessoas são capazes de tudo, principalmente por poder. E aí... a gente vê que o Straven vai convidar o Ai para poder ir para o jantar ali, vamos jantar junto. Na conversa ele tenta alertar, olha, eu vou ter que parar de te apoiar, mas eu acredito que o que você está falando para a gente é real, eu acredito que você é enviado mesmo dessa organização, só que eu estou com uns problemas e eu não vou conseguir. Só que aí o Ai, gente, ele nem ouve direito, ele fica com uma raiva como se tipo, fosse um ataque pessoal. Eu falei, gente, calma, o cara na maior boa vontade falando, olha, eu arrumei uns problemas para mim e eu não vou conseguir mais te ajudar, tu vai ter que se virar aí. Não gostou, interpreta aquele como uma atitude meio que de traição, né?
E depois, mais pra frente, a gente vai descobrir que o coitado do Straven, ele era o único que acreditava na missão do Ai. Era o único. Aí, isso tudo mostra a teoria que ela quer provar, esse preconceito, esse conceito preconcebido. Ele criou um conceito do Ai que ele não consegue mais, né? Ele interpretou errado, ele tem uma visão simplista, inicial, e ele não consegue sair. Me lembrou quem? Mr. Darcy e A eles. Elizabeth. Você já tá criando a fanfic do romance, cara. Tá indo muito longe já. Total, já foi. A gente vai ver que o rei Agavin, né, ele vê essa proposta da integração galáctica como uma ameaça à soberania de Carride, ele fica muito resistente à ideia. O próprio Straven fala para ele, olha, você tem um longo caminho para percorrer, porque o rei ele não está aceitando muito bem essa ideia. Quando tiver a oportunidade, conversa com ele novamente, mas tenha cautela. Só que o Ai, a partir do momento que o cara fala que não vai conseguir mais apoiar ele, porque ele próprio está tendo problemas pessoais para resolver, o Ai não presta muito mais atenção, não aceita nada, ele já não é mais receptivo. Então, uma das coisas que me incomoda no Ai como representante é que às vezes eu acho que falta nele o senso de vou colher mais informações antes de julgar. Vou tentar ser mais aberto ao que eu não conheço. A todo momento eu sinto que ele está julgando muito, ele se coloca muito ali, ele quer codificar essas pessoas e essa realidade. Mas aqui não é um fluxo de consciência, mas o narrador, ele está perambulando aqui nas dúvidas. Na cabeça. E eu acho que todo mundo pensaria, mas poucos expressariam, entendeu? Eu acho que faz parte do exercício ver a diferença e tentar suavizá-la ou não, entendeu? Não tem como, todo mundo pensaria. Todo mundo fala assim, no meu país não é assim não, no meu planeta não é assim não. O que você vai tirar disso, se é bom ou ruim, tal, aí é que é a diferença, né? Até porque acho que no capítulo 3 ou 4 a gente tem o oposto, né? O rei vai julgar ele pelas diferenças. Muito, é bem interessante. Como assim, seus pervertidos? Vocês estão em creme a vida toda? Meu amigo. Achei muito divertido. Venha pra cá. Eu fiz venha pra cá, viver em creme a vida toda. Não, não tem uma parte que ele até pergunta se eu entendi que o Ai é um homem negro, né? Ou ele é a pele um pouco mais escura. Se ele é negro ou se ele, enfim, ele não é branco. Fato. Isso. Não é homem branco. E isso também gera um estranhamento no cara, né? Aí eu me perguntei, será que na hora que ele estava falando que ele estava participando lá do desfile, no meio da multidão, não é só porque ele era alto, é porque a cor da pele dele também era diferente. Eu fui montando, assim, a percepção deles para o Ai também, né? Porque ele é o estrangeiro ali. E ele ainda se passa por mentiroso, que muita gente não acredita que ele é um alienígena. Enfim. E aí a gente vê que a noite não dá em nada, o Ai não recebe nada muito bem, termina ali com muitos pensamentos negativos, tá confuso, tá isolado, tá desconfiante das coisas. E esse primeiro encontro, me parece que falta mais informações da relação Straven e Ai, porque ele já vem com tantas pedras na mão, né? E eu fiquei assim, tá me faltando mais coisa, eu queria compreender melhor por que o Ai é tão resistente. Pode falar, Carol. Eu vou voltar um pouquinho. É só uma parte que eu gostei muito, assim, que bate com o que eu acredito, né? Por isso que eu gostei. Mas quando ele traz a questão do patriotismo, esqueci o nome dele. Mas que o Ai gosta ou não gosta. E você sabe o que é patriotismo? Aí ele pensa em amor à pátria, né? Não, é medo, é aversão. E a gente tá indo fundo demais nisso. Eu gostei bastante. Fiquei pensando, o que será que eles estão indo nesse caminho? O que isso significa? Veremos. Eu tô o tempo todo que eu solto eu tento olhar a cara da Patrícia, que ela já leu para ver se ela não faz a poker face, mas agora ela saiu da câmera. Pois é, né, menina? A gente não tem uma informação mais, um spoiler visual. E aí, no capítulo 2, a gente vai conhecer uma antiga lenda de Carride sobre dois irmãos, que são Jeter e Rod, que eles se tornam companheiros de Kemer, né? Fazem esse voto que é quase como um casamento, eles vão ter um filho.
E aí a gente tem essa discussão sobre o fato de que esse incesto na horizontal, ele é aceito, né, na cultura jordaniana. Só que existe eu entendi que existe um peso. É aceito, mas não é amplamente praticado. Existe um peso nessas relações, né? E o voto, tudo que acontece, a gente vê que isso vai culminando pro Rod cometer suicídio. Só uma coisa, tem uma hora que eles vão ver que ele vai cometer suicídio e que eles preferem matar ele. Aí tentam matar ele para não cometer o suicídio, porque o suicídio era pior. Isso, porque Não tem como não julgar? Não tem como não julgar, a gente fica chocado, como assim? eu li isso aqui assim, o meu olho foi regalando. Eu fiz o juramento antes de não fazer mal, entendeu? Eu não posso fazer mal ao outro, eu fiz o juramento na minha formatura, eu não posso fazer mal ao outro, entendeu? Horrível, gente. E aí a gente vê que ele acaba cometendo suicídio, é um ato considerado gravíssimo, né? Aí, por ser associado ao que levou à morte do irmão, o Getting, ele acaba sendo expulso dessa comunidade, passa a vagar para até encontrar um abrigo. Depois ele joga... Tem uma coisa mística aqui, né? Que ele joga uma maldição na cidade, foge ali pro gelo, onde ele quase morre. E nesse momento ele vai ter uma visão, né, do Rod, que ele está ali nesse mundo dos suicidas. É como se a pessoa fosse para um outro lugar, né, da ideia de paraíso, vida pós-morte, etc. E que fala para ele que ele tinha que morrer também. Eu falei, gente, vai ser um pacto de suicidas, meu Deus. O negócio está ficando muito tenso, muito rápido. E o Getting aceita, perdão, o Getting vai recusar esse pacto, né, não fala assim, não, ainda não é a hora. É porque ele tem a visão de que o irmão ele quebrou esse juramento, né? Porque ele quebrou o juramento de quem é para poder você viver a vida inteira. É por isso que ele perde a mão Esquerda, da escuridão. É a companheira. Porque eu até separei aqui a parte para a gente ler, ó. Aproximou-se rapidamente de Gethsemane, estendendo os braços para envolvê-lo e o agarrou pela mão esquerda, segurando pela mão, a gente selaria esse pacto. Gethsemane libertou-se e correu em direção ao sul. Correndo, viu levantar-se à sua frente um muro alvo de neve que caía, e ao penetrar nele, caiu novamente de joelhos e não conseguiu mais correr, só rastejar. No 9º dia após partir para o gelo, foi encontrado pelo povo de Lar de Ornoc em seu domínio, a nordeste de Shaf. Não sabiam quem ele era ou de onde vinha, pois o encontraram rastejando, faminto, cego pela neve, o rosto bronzeado por sol e gelo, e a princípio não conseguia falar. Contudo, não sofreu nenhum dano permanente, exceto a mão esquerda, que estava congelada e precisou ser amputada. Então, eu fiquei pensando em várias coisas aqui, né? O custo de quebrar o pacto foi perder a mão esquerda? Foi isso? Eu sei que foi daqui que vem o título, mas como interpretar isso dentro do livro inteiro? São coisas que, para mim, ainda tem que... não dão claras, sabe? Que acho que a gente ainda tem que ler bastante para entender. Exatamente. Eu fiquei assim, meu Deus. Pode falar. E no finalzinho aí também tem uma ligação, né, com a Bíblia, que talvez possa ter um significado depois, que chamando a si mesmo de Enoque. E Enoque também foi amaldiçoado na Bíblia, né? Que andava com uma marca e tal. Que no caso era para proteção dele. Aí eu não sei se tem alguma ligação por ela ter escolhido esse nome, se vai ter alguma coisa. Eu acho que deve ter. Só não consigo agora organizar esse pensamento bem, mas eu acho que deve ter, sim. Acho que vem, porque isso aqui é muito importante. Gente, isso aqui é o nome do livro. Esse capítulo aqui não está aqui por acaso. A gente vai tirar alguma coisa dessa ideia da mão esquerda. Eu me segurei para não pedir ao Gemini informação, porque eu falei, não, calma, isso trabalhe sozinha, isso vai vir, não corra, não faça o pacto demoníaco, né, com a inteligência artificial. E aí eu segurei aqui, vamos ver, tô guardando. Quase perguntei isso. Porque Enoque também, ele anda, né, ele vai vagando, vai acontecendo um monte de coisa com ele, mas ele, de certa forma, é protegido pelo sinal. Então, eu tô curiosa. Vamos descobrir. Eu fiquei bem chocada. Eu falei assim, do nada, uma tragédia daquelas. Nada me chocou mais que o capítulo 7. Bora. O 7 me chocou muito.
Pois é, o capítulo 7 é da gente cair, o que a gente fica assim. Gente, eu tive que zerar a biologia da minha cabeça, vocês não estão entendendo. É um mundo fantástico, Jamile, não é um mundo real. Por Não, imaginação. eu aceitei o pacto literário. Eu aceitei o pacto literário. Enfim, aí no capítulo 3, no dia marcado ali para audiência com o rei, né, o Ai vai tentar se preparar para poder revisar todos os pontos importantes, ele quer, de alguma forma, conseguir suprir e responder às dúvidas do rei sobre isso, né, porque é muito importante. Só que aí, um pouco antes dessa reunião, ele vai acabar ouvindo pelo rádio que o Straven ele foi oficialmente condenado por traição e está exilado de Carrite. Tipo, ele julgando horrores, Straven, coitado. Perrengue a beça para resolver. Aí, a gente vai ver que o Ai ele vai começar a tentar explicar para a gente o que é a natureza do Ecumen, né? Qual é a proposta dele para integrar o planeta. Fala um pouco sobre o que seria de benefício para o planeta deles. E o rei, ele fala assim, olha, eu acredito que você é um alienígena, mas eu não estou confiante do que vocês de fato querem, né? A gente não, é um planeta que não tem exército, não sei se isso é vantajoso. E até para a soberania dele como rei. Aí o Ai vai mostrar as imagens ali das outras pessoas, de outros planetas, e aquilo ali é um show de horrores, porque o rei fica assustado, primeiro, com tanta variedade de corpos, de características, e também do fato de que eles vivem com as características sexuais o tempo todo. Aí ele parece que ele vê pela primeira vez o Ai e fala assim, você também, galera pervertida, né? Porque eles não ficam, e quem força, normalmente, faz uso de hormônios, é uma questão não natural, e isso é visto como um ato pervertido também, né? Que é você fugir da natureza ali das coisas. E aí ele fala, olha, esse mundo é de pessoas deformadas, de monstros. Então, veja que não é uma sociedade livre, com opção de escolha. As pessoas são obrigadas a não ter. Para mim, é o contrário do que a gente vive, né, hoje, que é obrigada a assumir algo. Então, não é, que lugar perfeito. Ela não, ela está mostrando um lugar diferente. Digam. Ana Paula, você quer falar alguma coisa ou sua mão estava levantada só por acaso? Eu tirei, esqueci de tirar, desculpa. Beleza. Eu ia comentar que, a partir desse capítulo, eu comecei a ter a sensação de que eu estava lendo novamente Utopia, do Thomas More. No sentido de que tá tudo muito bom, algo de errado não está certo, sabe? Tem alguma coisa me incomodando nessa ideia de que é tudo muito bom, as pessoas são felizes, tudo funciona. Mas eu acho que ela não quer mostrar que tudo funciona bem, não. Eu quer dizer, não sei, né? Vamos ver. Eu acho que ela quer mostrar. Não tem guerra, não tem guerra, não tem grande conflito. Mas tem exílio, tem conflito entre duas nações. A gente vê as nações lá são inimigas. Em inverno, aquele planeta lá, tem duas nações, Og nananã, e o Carride lá nananã. E eles vivem em conflito, tanto que, desesperado lá, o Extrema vai correr para poder passar a fronteira, né? Para ir para outra nação lá. Pois é. A conversa acaba fracassando, né? A gente vê que a Gravin ele interpreta tudo como uma grande manipulação política, ele se recusa a considerar a proposta de eles receberem outra nave e seguir com as negociações. E para ele, a gente vê que a ideia do medo é uma ferramenta muito importante para o controle, né, do governo. E que a desconfiança dele é muito maior do que a curiosidade que ele tem por esses novos mundos e o que poderia vir dali. Então, a gente vê que o Ai, ele acaba sendo dispensado, ele percebe que a missão dele ali está estagnada, ele não compreende muito bem o que aconteceu ali com o Straven, mas ele começa a suspeitar de que talvez o Straven estava tentando mais ajudar do que prejudicar, do jeito que ele achava, né? Que ele achava que ele estava sendo prejudicado de alguma forma. E tem até a parte final que ele fala, né? Que é tudo uma ação inútil, que ele podia, no máximo, ficar colhendo alguma informação ali ou ali, mas que no final todas as informações se tornavam inúteis, né? Então, ele lembra da escola ecumênica que falava assim, não conseguiu resolver o problema, vai dormir, que amanhã é outro dia. Aí ele fala, não estava com sono,
Não dá para poder dormir e pensar em novas coisas. O que eu vou fazer? Vou ir para o leste, para os retiros, e vou tentar ver os videntes, porque vai que eles me falam uma coisa diferente, né? Vou conhecer um pouco mais da cultura e tento colher alguma predileção aí sobre o futuro. Aí no capítulo 4, a gente vai ver um outro conto tradicional desse mundo, que vai apresentar esse Lorde, Berost, que ele está procurando os profetas para descobrir quando que ele vai morrer. E ele recebe a resposta meio incompleta, meio perturbadora, e isso vai acabar desencadeando uma tragédia, né? O que ele vai acontecer, né? Os profetas, eles respondem apenas que a morte dele vai acontecer no 19º dia de um mês desconhecido. Então, ele não consegue lidar com essa ideia de que a morte dele vai acontecer. Ele sente que essa falta de informações é um vácuo, então ele começa a ser alimentado pelo medo, pela desconfiança, fica obcecado. E aí ele tem um companheiro, que é o Eber, que começa a procurar também outros videntes na esperança de obter outras respostas que completem essa resposta. E numa dessas procuras, ele acaba recebendo uma previsão de que, o Berost vai viver mais que você. Seu amigo está preocupado com a morte, mas você morre antes dele. E aí o negócio desencadeia uma coisa pior ainda, né? Porque quando ele conta pro Berost, o Berost fica assim, eu não quero viver sem você. Ele fica desesperado, aí mata o Eber, depois se mata. E o que isso é exatamente no dia que estava lá falando? 19º dia de um mês. Aí eu fiquei assim, gente, esses contos são tenebrosos, né? Eu fiquei passada, falei, não tem um continho de paz e amor, só tragédia. E a gente vê que existe um grande problema aqui das pessoas buscando sentido para as coisas, né? Eu fiquei chocada. Mas aí é para poder apresentar a religião. Lembrou o conto do Jorge Luiz Borges, assim. A gente vê que depois disso nós vamos começar a entrar nesse campo da religião desse planeta, desse país. Aí no capítulo 5, ele tá. O Ai, né, tá decidido a deixar a capital, ele vai partir para o interior de Carride. Só uma coisa, eu concordo com o Vitor, lembra mesmo, esse negócio de vou no além, vou não sei o que, pegar informação, enfim. Mas esse capítulo não está à toa, como todos. Vai conversar sobre esses oráculos, né? Vai dialogar com a ideia dos oráculos do próximo capítulo. Isso, é com a busca que o próprio Ai vai começar a fazer. Porque é melhor, assim, saber a resposta de uma pergunta que não deve ser feita é pior. Então, a sabedoria está em saber fazer a pergunta correta, né? E se não, que é o que a gente vai ver no outro lá, porque uma pergunta que não deve ser feita, a resposta é melhor a ignorância. Então, a resposta, né, é horrível, ele só sabe a data. Ele não sabe, só sabe o número da data, né, o dia, assim, mas não sabe exatamente quando. E é isso. É aquele ditado que a gente tem, né? A ignorância às vezes é uma benção. E de fato é. Enfim. Aí nisso a gente vê que ele sai para o interior de Carride, ele está em busca de maior compreensão, ele quer uma imersão mais cultural. Durante a viagem, ele vai observar o crescimento desse nacionalismo promovido pelo Tibi, que é o primo do rei, e começa a perceber que existe um certo perigo, né, nessas ideias, e que era isso que o Straven estava tentando explicar para ele, né? Tem alguns problemas que eu estou tentando resolver que eu não consigo, e a gente observa que, mais uma vez, Straven estava certo, estava dando a letra certinha para ele, e ele, com os preconceitos dele, não queria aceitar. O Iron vai notar, né, que apesar de eles nunca terem conhecido a guerra em grande escala, os guetinianos, eles não são incapazes de violência, eles são como qualquer outro povo, capazes de extinção, de conflitos, de problemas, né? E aí ele vai para essa fortaleza, Otterhold, que é onde vive a maior concentração ali do pessoal da Radarata, e eles começam a fazer esses treinamentos, né, de profetas, e tem alguns profetas bem famosos nessa localidade. Lá ele vai conhecer o Gosh, depois o Fash, que eles são dois líderes religiosos.
Aos poucos ele vai se adaptando ao estilo de vida, né, que é bem mais contemplativo, ele é baseado nessa aceitação de ignorância, da incerteza. Aí o Iowa decidiu fazer uma pergunta, olha, e se Getten um dia se tornar membro do Ecumen, né, se ele vai ter sucesso na missão dele. E ele pergunta assim, numa previsão, em até 5 anos isso vai acontecer? Aí ele vai participar de uma cerimônia, vai experimentar ali, inclusive ele vai sentir alguns impulsos relacionados a essa conexão mental, né? E a resposta que ele tem é sim. Só que o interessante é, ele vai ter sucesso ou isso vai acontecer sem ele? São tantos desdobramentos dessa pergunta que às vezes saber não significa nada. E uma outra coisa, aquele sim para mim ali foi um orgasmo. Gente, o que foi aquele momento ali para mim? Eu falei assim, não é possível. Sim, não. Eu falei, será que é? Eu não estou entendendo. Não sei se alguém ficou assim com esse pensamento. Eu nem entendi. Tava todo mundo meio Não sei doidão, se né? foi Nosferatu, aqueles filmes de vampiro que tem um trem de telepatia. Me lembrou muito aquelas cenas lá. Mas tem todo um ritual, tem todo não sei o quê. E quando ele tá no ápice do ritual, ele larga um sim. Aí eu falei, não, isso aqui para mim tem outra coisa por trás. E o mais louco é que assim que ele chega e conhece essa galera, ele sente esse impulso de falar, né? Carol também achou, não foi só eu, não. Eu tava até preocupada agora que foi o que teve só esse pensamento. Na hora eu falei, não é possível, eu tô vendo isso. Isso aqui é um orgasmo, não é nenhum sim, é um sim de, né? E aquele lá teve uma forma feminina. Ele cita que no final ele viu uma forma feminina. Então, acho que faz sentido, assim. Gente, e precisa ter um pervertido na hora. Precisa ter alguém que tem tem muita coisa sexual organizada naquela cerimônia. Eles falam, precisava de um pervertido, precisava de alguém que tivesse uma função sexual específica ali, para que a outra pessoa assumisse um outro papel na minha cabeça, tá? E assim pudesse ter a revelação. Eu vou ler para vocês, né? As forças empáticas e paraverbais em ação, imensamente poderosas e confusas, surgindo da perversão e frustração do sexo, da insanidade que distorce o tempo e de uma espantosa disciplina total de concentração. E a apreensão da realidade imediata estavam além do meu controle, e, no entanto, estavam controladas. O centro ainda era faixa. Horas e segundos se passaram. A lua e o luar iluminava a parede errada. Não havia mais luar, apenas escuridão. E no centro de toda a escuridão, faz o tecelão, uma mulher vestida de luz. A luz era prata, e a prata era a sua armadura, uma mulher de armadura com espada. A luz queimou, súbita e intolerante. A luz ao longo dos seus membros, o fogo, e ela gritou de dor e terror. Sim, sim, sim. E a risada de Zane começou, e aumentou cada vez mais, até tornar-se um berro que continuou sem parar. Tem um negócio assim, como eu posso colocar? Além de sexual, é de incontrolável, uma potência incontrolável, né? O orgasmo, juro, para mim tá muito claro isso aí, gente. Tem muitos fatores sexuais e todo um ritual, e essa coisa de frustrar ou não frustrar o sexo, para mim tá tudo muito. Por isso que essa foi a hora que eu falei assim, que livro estranho, acho que comentei algo assim, que livro estranho, hein? Daqui a pouco o 7 eu falei, eita! E depois a gente vê ele descrevendo como cada um tava, né? Eu morro de rir que ele fica falando, né? O pervertido. Enfim. Foi realmente. E aí no final tem a parte que ele se ajoelha do lado de Fash, né? E ele fala que ele continua vendo a mulher, e a mulher fica gritando do fogo, sim, sim. E aí pergunta, a sua pergunta está respondida, ele tá, né? Mas vai sair tanto desdobramento disso, né? Porque pode ser que não seja ele a conquistar isso. E aí a gente vê que vai explicar no final, olha, a verdadeira lição da Hadara não é conhecer o futuro, mas compreender que a incerteza é aquilo que torna a vida possível e significativa, assim, no sentido de que, para você chegar nesse objetivo, vai acontecer tanta coisa, isso não é uma certeza. Isso é só mais uma parte da vida. Mas se a resposta fosse não, era pior. Porque a dúvida é ficar, então, nunca ou algum momento. Pelo menos o sim sabe que algum momento vai ter, entendeu?
Ainda bem que a resposta foi sim, porque se fosse não, ia ser muito pior. Será que eu perguntei intervalo de tempo curto? Né? Ia ser pior as variáveis. Ainda bem que foi sim. 5 anos, poderia ser outra pessoa, ele, enfim, né? Muitas coisas. Aí no capítulo 6, pela primeira vez, a gente vai ver a narrativa mudar de ponto de vista. A gente vai ver o ponto de vista do Straven. Ele acorda, recebeu oficialmente a notícia do seu exílio. Ele está esperando cair em desgraça, mas ele acaba ficando muito surpreso que foi muito rápido. Então a gente vê o olhar do Straven passando também pelos perrengues dele, né? Porque Ai está fazendo ali turismo psicodélico, mas Straven está passando perrengue, porque ele queria melhorar essa questão desse crescente nacionalismo, que é uma coisa perigosa. E aí, sem possibilidade de permanecer mais em Carride, ele vai se preparar para fugir para o outro estado, que é esse Orgoyen. Eu não sei, gente, não sei se estou falando certo, esses nomes é complicado, enfim. Aí ele recebe ali depois algumas singelas demonstrações de apoio, né, mas é bem singela, até porque, como ele está em desgraça, ninguém quer se comprometer. Ele também acaba reencontrando, que ele acha que ele é como se fosse um ex-companheiro, né? Ex-companheira, não sei como que eu poderia colocar. Eles meio que se divorciaram. Eles tinham feito um voto de Kemer e depois acabaram se afastando. Descobre também que o Tibi pretende impedir ele de escapar, né? Então ele acaba tendo que agir antes do tempo. Ele rouba um barco, tenta atravessar sozinho. A função de cuidar dos filhos ainda cabe a um. A fêmea do Kemer. Porque eles falam em algum momento que assim, não, até chegar a certa idade, depois vai para todo. Mas ainda cabe, né? Sempre. Aí ele foge de barco, atravessa sozinho, acaba sendo atacado. A gente vê que o Tibi mandou uma galera para ir atrás dele, mas ele acaba sendo salvo ali por um capitão que decide depois agir conforme a lei, né? Então ele está sem documento, ele está correndo risco de ser tratado como indigente, e ele acaba sendo enviado para um campo de trabalho forçado, né? E ele acaba se recuperando dessa fuga toda, vai bolando um plano ali de ação, né? Trabalha com serviços bem humildes, está convivendo com alguns pescadores, cooperários, e ele está tentando utilizar alguns dos antigos contatos que ele tinha com políticos para poder tentar uma audiência com os comerciais Ed e Obsley. E ele revela, olha, meu objetivo é convencer o Goren a ouvir o AI e alertar do risco crescente que pode acontecer ali entre os dois países, porque o Tibi, a gente, assim, vocês estão observando que o Tibi está tentando meio que um golpe de Estado, né? Por baixo dos panos do rei, ele está semeando discórdia e talvez a gente esteja se preparando de fato para uma guerra, né? Não tinha guerra até então, mas pode ser que tenha. E é o Tibi que está armando tudo isso. E o Straven sabia disso e estava tentando impedir. E foi por isso que ele teve que fugir, porque senão ele ia ser morto. E aí eu fiquei com uma raiva do Ai, porque o Ai ficava falando horrores dele. O cara foi lá, o cara, a mulher, né? O Straven virou e falou assim: ó, ele é digno de confiança, sim, ele pode ser o futuro, porque se a gente não conseguir superar essas rivalidades nacionais, a gente não vai conseguir entrar nessa liga, e isso é muito importante, porque a gente está falando de outros planetas, tecnologia que a gente não conhece. E a gente entende que eles não estão 100% convencidos, mas desperta o interesse, né, para abrir esse diálogo com o Ai. E aí, ok, tem até uma cena que ele tá, não é, que ele tá tomando banho, aí eles falam um pouco sobre como é que funciona, são banheiros coletivos, aí ele fala que tá vestindo umas roupas bem simples, aí ele é chamado para poder ir nesse encontro, aí ele explica as coisas, tem uma conversa bem sincera, e assim, pelo que eu entendi, o Straven é o único que está realmente preocupado com o que deveria estar preocupado, né? Existe uma força alienígena e pode ter guerra civil a qualquer momento dentro do planeta. E aí vamos para o último capítulo, acho que um dos capítulos mais polêmicos e complexos assim que eu li, que eu fiquei assim, tá, esquece tudo, aprende do zero aqui. A gente vai ver que esse capítulo 7 ele apresenta um relatório científico escrito algumas décadas antes por uma investigadora do Ecumen, que é a Ogitoki Opog, que parece que ela visitou o planeta Inverno há alguns anos,
de forma bem discreta, e ela criou esse dossiê sobre como é que funciona a sexualidade dos dequenianos, e ela queria criar um material para quem fosse visitar o planeta no futuro compreendesse um pouco melhor, né? E aí, vamos lá, a gente tem o ciclo de Quêmio, né, que os habitantes, em geral, desse planeta, eles passam a maior parte do tempo sem características sexuais definidas, eles só assumem essas funções femininas ou masculinas durante curtos períodos, que é os períodos de fertilidade e maturação sexual. Qualquer indivíduo pode engravidar e gerar filhos ao longo da vida, e isso ela pelo menos dita, né, que isso, de certo modo, eliminaria distinções mais permanentes entre colocações de gênero, de homens e mulheres, né? Aqui, novamente, eu sinto que a autora, talvez ela tenha sido muito otimista. Enfim, e aí o impacto social sobre isso, né? Como não existe papéis de gênero fixos, a gente tem ali responsabilidades familiares que elas são compartilhadas de forma muito mais ampla. Segundo essa pesquisadora, isso contribui para uma sociedade menos hierarquizada, discordo, e possivelmente explica a ausência histórica de guerras organizadas, que a gente está vendo que a qualquer momento pode mudar. Então, talvez esse material aqui que ela fez esteja um pouco desatualizado, ou até mesmo ela tenha interpretado essa nação com seus próprios preconceitos, né? Porque a gente está vendo tudo sobre a ótica de outras pessoas. Enquanto que a gente não consegue ainda... Eu, pelo menos, eu tive bastante dificuldade de materializar o que ela estava querendo me passar. Posso só passar uma coisa para vocês, porque isso me mexeu comigo quando eu estudava biologia na escola e eu nunca esqueci. Tem 2 tipos de peixe, eu não vou saber agora quais são esses peixes, que funciona assim, um é contrário do outro, mas é um harém de machos e uma única fêmea. Harém é o contrário, né? Enfim, machos e uma fêmea. Quando a fêmea morre, um dos machos sofre uma alteração genética que vira fêmea, tá? E existe o contrário, de serem peixes fêmeas com um macho, quando um morre, aí o outro transforma em fêmea. E os caracóis, eles são hermafroditas, eles têm tanto órgão sexual feminino e masculino. Na hora que vão lá copular, eles brigam para ver quem vai engravidar. Então, não é tão loucura assim, mas para mim foi difícil ainda assim aceitar o pacto ficcional, né? Eu aceitei, mas existe isso na biologia. Depois pesquisa aí quem são esses peixes. Eu vou ver se eu acho aqui, porque isso não é loucura da minha cabeça, não. Gostei dessa informação e eu vou seguir com um resumo e depois eu quero falar sobre 2 pontos que eu vi essa pesquisadora discutir no final e que talvez, como a gente ficou muito preso à ideia sociossexual dessa realidade aqui que a autora está trazendo, talvez a gente não tenha pegado aqui outros caminhos de interpretação. Então, ela deixa um alerta, né, de que as pessoas, os próximos visitantes para esse planeta, eles têm que terem menos julgamentos, porque ela própria e esses novos visitantes vão tentar compreender, compartimentalizar esse mundo, os getinianos, como homens e mulheres, e que esse erro dificulta a compreensão cultural do local, porque essa é uma barreira que tem que ser enfrentada e superada. Eles não são homens nem são mulheres. Eles são as 2 coisas, eles são andrógenos, eles estão ali no meio termo, na maioria dos dias. E as características que vão fazê-los melhores ou piores são as características além do sexo. São eles como indivíduos, pessoas, seus gostos, atitudes, né, valores. E aí ela também levanta essa hipótese que eu achei muito interessante sobre por que não existe guerra generalizada. Ela sugere que talvez, além da biologia, exista a ideia do clima muito severo, onde essas comunidades elas estão muito preocupadas em sobreviver de forma coletiva. Então, elas sabem do perigo de criar guerras, porque poderia simplesmente dizimar a população toda, né? Eu achei isso muito legal e entendi por que é tão perigoso o que o Tibia está fazendo. Porque se estourar uma guerra, eles podem entrar em extinção. Eles não são muito populosos. Eu achei isso aqui bem interessante. Como espécie, né? Tipo, eles têm muitas pessoas e tal, mas como uma espécie predominante no planeta, eles são poucos.
E a questão da barreira invisível, ela vai falar, olha, para compreender Goethe, você tem que, além de tudo, né, ser um visitante que questione suas próprias categorias. O que você acredita? Você tem que derrubar um pouco disso, das suas próprias crenças. A gente tem que tirar essa ideia do que é natural antes de tentar compreender o próximo, né, o outro. E que essa cegueira cultural, e não necessariamente a diferença biológica, é o verdadeiro obstáculo na comunicação entre os mundos. Ela resumiu tudo que eu queria, sabe? No final. Primeiro ela fala sobre todas as questões fisiológicas, aí no final ela traz esses 2 pontos que eu achei muito interessantes. No sentido de, para compreender melhor esse mundo, a gente tem que nos livrar dos preconceitos e que talvez a gente esteja achando que essa sociedade não evoluiu para uma guerra só pela questão sexual e hierárquica social e sociossexual, e ser uma questão mais de sobrevivência mesmo do habitat, espécie em um habitat hostil. Ana, pode falar? O que me chamou a atenção nessa parte, nesse capítulo, na página 105, eu até marquei. A escrita me chamou muita atenção, então eu pego cada palavra dela aqui e tento entender o que ela quis passar. Ela repete considere 4 vezes no relatório dela. Considere. Então, acho que ela está chamando a atenção para a gente meio que analisar, para julgar essas possibilidades. Aí, na outra página, ela reforça alguns termos também. Potencialidades, tangibilidades, teoria. Aí ela vai na 107 também. O objetivo da hipotética experiência da eliminação da guerra, só Deus sabe. Então, assim, são termos que eu fiquei no final desse capítulo aqui, eu falei assim, gerou dúvidas, por isso que eu até mandei lá no grupo, eu falei assim, essa mulher é uma gênia, porque eu gosto de pessoas que utilizam as palavras no termo etimológico delas mesmas, do português, para trazer o real significado. E eu falei assim, eu fiquei na dúvida, realmente, até agora, se ela é uma gênia e tá levando a gente por um caminho que depois lá vai desembocar num enredo maravilhoso, ou se não, ela viajou mesmo, ela só queria trazer os temas aqui pra gente discutir, pra gente considerar. Eu tô esperando muito que ela tenha um momento ali, um plot twist escarpado, salto cruzado, que ela fala, viu, seus preconceituosos? É porque na introdução ela coloca o e se, que tudo seria um grande si. Então eu tô linkando com a introdução do livro, porque ela coloca na introdução, tipo assim, ó, um experimento, é um e se. Pode falar, Gil. Considere que quem está fazendo relatório é alguém que já tem resistência a essas ideias. Então, relatório de alguém de fora, escrevendo. Não é alguém falando assim, meu mundo funciona assim. Considere também que quem está fazendo é uma pessoa que não reconhece aquilo como seu. Então, tem todo também ela botar como hipotético. Entendeu? Mas eu gostei. Gostei dessa pessoa. Não tinha para pensar. Eu senti muita dificuldade nos primeiros capítulos, achei bem chocante a parte das lendas. As 2 lendas que foram colocadas aqui, eu não acredito que foram lendas por acaso, por isso que eu acredito que a gente vai viver aí algum tipo de ligação emocional, tá? Porque ela fala muito sobre a ideia do amor, da ligação, o tempo todo, então eu estou esperando que algo chegue aí também. Tô esperando que Stravem dê a volta por cima. Para mim, esse está sendo dos que a gente leu, muito sincera, o enredo de ficção científica mais interessante. Mas é isso que eu ia dizer, que a gente leu Clarke, a gente leu Asimov, a gente leu Duna, são Bem que seja mais interessante. 3 representantes bons, né, mas que a Úrsula é muito melhor escritora, independente de gostar ou não da história ou do tema, ela é muito mais, que nem o Thomas Mann que a gente está lendo também, é muito mais escritor do que os outros que a gente leu, né. Talvez lá, primeiro lá da... Não, para mim, Frankenstein é um negócio que é tão grande que aí eu não consigo botar o som. Mas não é como história porque é original, mas assim, como escritor mesmo, né, com a função de escrever, eu acho, pelo menos eu não conhecia a Úrsula, nunca tinha lido,
Mas eu sabia que ia gostar, então já estava uma coisa assim. Inclinado. Porque, Não, mas para mim, eu gostei da ideia dela me transportar para o Ai. Da estranheza dele ser a minha e eu ter que ficar desconfigurando isso, me obrigar a desconfigurar, sabe? Eu gostei disso. Eu tô o tempo todo fazendo esse exercício. Isso foi legal. E eu achei a meta curtíssima, gente. Eu acabei em 2 dias. Não sei se foi assim para vocês. Eu achei muito curta. Achei, delícia. Aí eu fiquei depois só loucubrando o livro na minha cabeça, assim. Loucubrando, porque eu achei bom, rapidinho de ler. Não foi fácil. Eu demorei para entrar no livro. O primeiro dia que eu li, eu fiquei, caramba. Aí no segundo dia eu já estava inclinada a aceitar tudo que ela me deu. Vamos lá. E fui. eu também li bem rápido, eu assisti vocês lendo, depois eu reli, vários dias depois, e em pouco, sei lá, em 3, 4 dias eu terminei a meta. A próxima já é quinta que vem, cá? Sim, como era um livro que a gente estava achando que seria muito estranho, a gente fez um encontro por semana. Se vocês Achava sentirem. que seria, é muito estranho. Exatamente. Então, na época eu ia botar o Lendo ao Vivo e 2 encontros. Aí você falou assim, não, coloca um por semana, porque eu acho que vai ser meio caótico. Mas eu tô gostando, essa ideia de você fazer um pacto com o escritor e comprar as ideias que ele passa, eu acho que é muito importante. E ela tem me convencido desse mundo fantástico que ela criou, que sai muito do lugar comum que a gente viu dos outros autores. Esse capítulo que me lembrou muito foi o capítulo Os Caracóis, gente, a ideia do caracol. É o caracol. O caracol ele tem 2 sexos, no caso deles não tem nenhum, só aparece na hora. Mas existe uma disputa entre eles para ver quem vai engravidar quem. E aí que cada um assume uma função. E só é naquele período lá de reprodução, depois não tem nada. Então, assim, me lembrou muito. Não é uma ideia tirada do bolso. Eu vou ler sobre os caracóis, que eu fiquei curiosa. Poxa, eu vou ter que procurar aqui, mas isso é uma coisa que eu tenho da minha formação de biologia da escola, né? Nossa, Pode eu ser não que lembro. Isso que eu ia falar, acho que no ano a gente vê da biologia animais hermafroditas. Eu vi também de lesmas, tem. Aqui, ó. Eu lembro das minhocas, que quando eu estudei no colégio, lá na 7ª série, eu acho que as minhocas eram hermafroditas. Uma de cima da outra. Isso. Eu lembro patomíneos. Famínicos. Ai, só para falar para vocês aqui, ó. A maioria dos caracóis terrestres são hermafroditas simultâneos. Aqui tô pegando do detetive inicial, tá? Possuindo órgãos masculinos e femininos. Eles realizam fecundação cruzada, onde ambos parceiros trocam espermas. Esse processo costuma envolver cortejos com disparo de dardos do amor e pode durar várias horas. Nossa, tem um vídeo sobre isso, tá? E aí tem o vídeo da penetração mútua dos caracóis. Esse material ia pro YouTube, né? Tá no YouTube. Eu não abri o vídeo não, mas tem. Assim, a gente está levando com leveza, mas eu acho que esse livro ele vai trazer. Eu estou esperando uma carga emocional, estou esperando meu romance. Quero um romance. Quando o Jean falou ali, é desejo reprimido, eu já criei uma fanfic. A autora vai ter que me entregar essa fanfic. Eu acho que é um livro que ou você gosta ou você odeia, entendeu? Eu adoro tudo que é diferente. Adoro ficção científica. Mas eu acho que mais bagunçado, melhor. Mas, Patrícia, eu acho que é difícil odiar, porque ela escreve bem, é divertido. E assim, eu acho muito legal. Por mais que a pessoa fale assim, não me convenceu, não participo desse pacto do autor. Mesmo assim, você fica curioso para saber até onde ela vai. Exatamente, é muito bom, né? E ela tem toda uma introdução para explicar que ela não está defendendo, não está trazendo que o mundo é assim, ela criou a ficção. Ela fala, desarme aí. Porque eu acho que muita gente vai ler esse livro hoje querendo
endossar perspectivas de vida que a gente tem hoje. Exatamente, perfeito. Mas ela é muito clara que aquilo ali é o universo que ela criou, e se, né? E se. Isso que é o gostoso da ficção, né? E se pudesse ser assim? E não é o universo perfeito. Ela está mostrando para a gente que não é perfeito. Sim. Não existe liberdade. Você não pode querer assumir uma opção, né? É o inverso. Uhum. Ah, legal. O livro tem aquele cacuete dos livros de ficção científica, que eu acho muito chato, de ficar, tu tem que ter um dicionário para ver, porque em vez de traduzir para o português, ou para o inglês, quando a língua está escrevendo, tu tem que falar como se fosse no futuro, que aquilo fosse mais comum. Olha aqui, o Black, não sei o que, seria tipo um controle remoto. Explica de uma vez, para que ficar em... Essa é mania de ficção científica que é chata, mas as histórias são legais, né? Toda ficção científica cria seu próprio glossário. Toda. Faz parte do processo de criação. Vou criar também Duna é uma loucura. Tem até atrás glossário. E eu estou amando aquele livro. Eu não preciso terminar o primeiro para começar o segundo. Muito legal, gente. Mas eu acho que a Le Guin ganha nos nomes. Eu nunca li nenhuma história com os nomes tão estranhos quanto o dela. Pior que não dá nem pra gente dizer como que é. Eu gostei da Silva botando aí. Não dá nem para dizer como é que é, né? Mas eu acho que existe um amor aí. Não sei se é um amor, mas pode ser. A gente está no Enemies, eu quero Love. Eu quero, Pode vir. eu também quero ir. Esse livro me lembrou um filme dos anos 80, bem pouco conhecido, chamado Inimigo Meu, mas que fazia sucesso nas locadoras, que era um terráqueo e um alienígena, eles estão brigando e a nave, de alguma maneira, cai num planeta abandonado, né? E aí, depois, eles têm que cooperar entre si, eles são inimigos, eles têm que cooperar entre si para sobreviver nesse planeta. E aí, depois da metade do filme, lá para o fim do filme, o terráqueo descobre que é uma fêmea, que na verdade não era um alienígena macho. Bom, e aí, que vocês não veem, posso contar, né, que eles se apaixonam daí. Olha, Vitor, do nada. Não, espero que não seja spoiler do livro que a gente está lendo, mas... Vamos descobrir, né? Eu gosto, gente, dessas coisas de ficção científica. Aquela série doida que tinha dos anos 70, 80, 90, eu assisti tudo. Tipo Star Trek, tem umas 10 séries de vários mundos variados, ali, loucos. Eu assisto tudo. Inclusive, eu estava assistindo uma da Netflix que fala de um portal, tipo... Que é um portal que liga vários mundos, aí conhece várias civilizações. Karine, adoro isso. Eu vou procurar e te mandar. Procura. Eu não vejo quase televisão, porque eu leio muito, eu não vejo. Eu adoro essas séries. Adoro. Eu nunca assisti e não sei a diferença entre Guerras e Jornadas de Estrelas.